falar nem a ver. Tá na hora do JTT. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo a gente em outros horários. Estamos com um problema aqui na transmissão no X, antigo Twitter, mas em breve a gente vai estar resolvendo. Enquanto isso, a gente transmite aqui a nosso JTT, o Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras, aqui no YouTube, no Instagram e no Facebook. Hoje, o nosso tema é o Bandejão, o restaurante popular do bairro mais populoso da nossa cidade de Chapecó. O Bandejão, restaurante popular da Grande EFAP, o maior bairro de Chapecó, está fechado desde a pandemia. Enquanto isso, quem trabalha e mora na região se desdobra para pagar as contas e ainda colocar a comida no prato. A Unidade Popular organizou a Resistência, um abaixo-assinado com mais de 300 assinaturas que forçou a Câmara de Vereadores a debater esse tema. Mas o requerimento 103 de 2025 do vereador Paulinho da Silva, do PCdoB, esbarrou na falta de compromisso da maioria governista. Vereadores chegaram a dizer que quem trabalha não passa fome. Mas será que esses políticos já precisaram escolher entre pagar o aluguel e comer direito? Hoje a gente conversa com Paulinho da Silva, vereador pelo PCdoB aqui de Chapecó, terceiro vereador mais votado aqui da região, e Pirilim, que é da Unidade Popular, militante, que também trabalha na área da saúde, né, Pirilim? Sejam os dois muito bem-vindos ao JTT para a gente discutir esse tema tão importante, tão essencial aqui para a nossa cidade de Chapecó. Pirilim, eu vou começar com você. Como é que começou essa iniciativa ali do abaixo-assinado e como é que foi coletar essas assinaturas? Então, a gente começou com essa mobilização já tem mais de um ano. Muitos dos nossos militantes utilizavam o bandejão da EFAP na época que ele era utilizado, que ele era aberto, no caso, né? Uhum. E a gente sentiu essa necessidade, justamente porque, conforme foi passando o tempo, o preço dos alimentos está cada vez mais caro. Em diversas matérias, como, por exemplo, aponta o nosso jornal A Verdade, mostra que hoje boa parte das pessoas não tem condição de comprar carne, muito mais comprar ovo. Então, a realidade é que hoje em dia a alimentação ela tem sido uma escolha que muitas pessoas não estão tendo como ter. Essa é a realidade. E o bandejão, ele é uma política que por muitas vezes ajudava não só as pessoas idosas, não só as pessoas desempregadas, como falaram ontem na sessão, né? Mas também ajudava muitas pessoas que são trabalhadoras ali da região do comércio, da região das agroindústrias e principalmente das mulheres que vivem hoje duplas e triplas jornadas, que trabalham o dia inteiro e no final do dia ainda tem o cuidado com a família, o cuidado com a casa. Então o bandejão ajudava muito essas pessoas que por muitas vezes precisam de fato escolher entre ou pagar o aluguel ou ter uma alimentação de qualidade. E o bandejão ele foi fechado em 2020 e por mais que tenha o CRAS, por mais que tenha sido colocado um posto de saúde ali, não houve nenhuma alternativa equivalente a esse serviço. Então as diversas pessoas que dependiam desse serviço não tiveram respostas. E o problema principal é que a prefeitura não fala nada. A prefeitura ela deixa todas essas pessoas com uma resposta de silêncio. Porque foram feitas diversas moções de apelo que não foram respondidas ou foram respondidas de maneira dúbia, de maneira a qual o descaso com a população da EFAP é nítido, porque o do centro da cidade funciona e a gente vê a quantidade de pessoas que passam no centro da cidade. Filas se formam na frente do bandejão do centro da cidade. E a necessidade de vir o bandejão novamente funcionar aqui no bairro EFAP é também porque é um bairro tão populoso quanto a região do centro, que tem tantos comércios quanto a região do centro, que tem moradores tão precarizados quanto o centro. Então, essa mobilização ela começou por essa necessidade. Porque a nossa luta é uma luta que é pela vida digna de todo mundo, de todos os trabalhadores, de todos aqueles que são precarizados. Veio a partir dessa necessidade mesmo, de construir. A necessidade de que as pessoas elas consigam comer.
porque hoje a realidade é que a gente sabe que comer não é um direito mais quase, né? É um artigo de luxo hoje você conseguir se alimentar com qualidade. E na nossa opinião, Pirilim, como é que na foi? comunidade popular, isso é completamente errado. Sim, como é que foi a aderência das pessoas quando vocês iam pedir a assinatura das pessoas? Como é que elas recebiam isso? Como que elas viam essa necessidade? Elas respondiam positivamente? Claro, vocês conseguiram mais de 300 assinaturas, mas como foi? As pessoas davam relatos para vocês também dessa necessidade delas também terem, como trabalhadoras, trabalhadores, de ter essa política pública, né? Disponível para elas na região? Sim, com certeza. A aderência da população do bairro foi ótima, porque muitas pessoas, se não eram usuários do bandejão, conheciam diversas pessoas que dependiam do bandejão. Também foi comentado lá na Câmara ontem por um vereador de que ele não conhecia ninguém no bairro que gostaria da volta do bandejão. E nesse momento eu fiquei me perguntando, um vereador que se diz da base do bairro EFAP não está em contato direto com os moradores, porque nós que passamos os nossos finais de semana, que nós passamos os nossos fins de tardes e noites pós o nosso trabalho, conversando, batendo de porta em porta, conversando com os moradores do bairro, nós não tivemos nenhuma pessoa que conhecesse o bandejão, que utilizasse ele, que fosse contra. Na realidade, inclusive, algo que é muito triste, muitas pessoas não conheciam o bandejão. O bairro EFAP é um bairro que cresce cada vez mais todos os dias. As indústrias da região crescem muito mais e, consequentemente, muitas pessoas se mudam para esse bairro. E nem sabiam da existência de um bandejão aqui. E no momento em que ficaram sabendo, ficaram, assim, entusiasmados com a possibilidade da volta desse serviço, porque é um serviço que só tem a servir o bem da população, né? Sim, exatamente. Paulinho, vou perguntar para ti, deixa eu desilenciar teu microfone antes. Paulinho, ontem, inclusive, eu estava assistindo a sessão, foi vergonhoso assistir muitos pronunciamentos e teve momentos que a Pirilim depois vai poder contar para a gente que estava lá presente, né, o que aconteceu, e você também, claro, mas teve até, inclusive, uma briga, né, mais uma com o Neuri Bantelli, que novamente, enfim... mas na sessão, o vereador Valduga, César Valduga, do PCdoB, e a vereadora Deise Schilk, do PT, eles trouxeram a informação de que os restaurantes populares são políticas públicas do governo federal. A vereadora Elisiane Sanches, do PSD, disse que o recurso é do governo federal, mas que a manutenção é do município. Outros vereadores, como André Pagnussati, do Republicanos, e o Neuri Bantelli, do PSD, defenderam que o antigo bandejão, que agora é um posto de saúde, deve permanecer assim. Tu pode explicar para a gente, Paulinho, essa política pública e a viabilidade de reabrir o restaurante sem prejudicar esse atendimento à saúde? Bom dia, Amy, bom dia, Pirilim, bom dia a todos que nos acompanham, né? Obrigado aqui pelo espaço. E antes de mais nada, se me permite, Amy, gostaria de parabenizar a ação e o trabalho e o comprometimento da Pirilim e todos os seus colegas de atuação, companheiros da Unidade Popular, pela iniciativa, porque eu acho que tem um gesto extremamente nobre da parte deles, né? Extremamente nobre. Colocar-se no lugar dos outros, né? Fazer uma luta não necessariamente para si próprio, mas sim para um conjunto de uma população que depende dessa política pública, que é a política pública que garante a dignidade da pessoa humana, que é a política pública de comer bem, na medida do possível, naquilo que o Restaurante Popular, que é um projeto nacional do governo federal já de muitos anos, né? Então, nós pontuávamos lá que esse restaurante popular, a exemplo do que acontece com o restaurante aqui no centro, que está aberto, ele atende diversas pessoas. Atende aposentados, pessoas em situação de vulnerabilidade social e atende muitos trabalhadores
não é uma política pública apenas para as pessoas em extrema vulnerabilidade social. É também morador em situação de rua, não é? Isso deveria ser atendido, inclusive gratuitamente, porque é um mínimo existencial a pessoa comer, então deveria ter para essas pessoas, porque hoje, mesmo quem é aposentado, que ganhe um salário mínimo, ele vai ter dificuldade de, muitas vezes, pagar aluguel, também a energia, a água, o transporte, o vestuário. Ele tem dificuldade de inclusive, produzir seu próprio alimento. Eu conheço exemplo de um senhor de uma boa idade que tem um filho com deficiência, que mora aqui no centro, por razões N, mora ali há 40, 50 anos, não é uma pessoa abonada, que vem comer todos os dias aqui no restaurante popular do centro, o Bandejão. Um menino com deficiência, ele aposentado, ganha um salário mínimo, não é isso? E não dá conta, e se torna... E vem e tem uma comida de qualidade, balanceada, com todos os nutrientes. Isso é importante. Exato. O programa, ele prevê, digamos assim, a qualidade na alimentação, a segurança alimentar, né? Porque comer em excesso não significa qualidade, muitas vezes a pessoa fica desnutrida da mesma forma. Então, eu queria parabenizar por colocar-se no lugar dos demais e fazer essa luta, tá? Pirilim, ao mesmo tempo, quando não se tem argumentos para afastar o trabalho que foi feito, o abaixo-assinado, a conscientização, o casa em casa, vem no caminho de deslegitimar a ação da unidade popular, deslegitimar com ataques rasteiros, e foi isso que, mais uma vez, eu não aceito. Quando, por exemplo, falaram que são pessoas que são ligadas ao Paulinho, de fato, eu conheço a Pirilim há pouquíssimo tempo, conheço mais o Gabriel, seu companheiro, porque a gente... e do futebol e das lutas também, né? Mas são pessoas, como que eles dissessem que são pessoas desocupadas, sabe? Mas isso é o quê? É uma deslegitimação da luta. E aí não tem argumento para dizer, se contrapor à proposta, argumento concreto para se contrapor à proposta. Eles vieram para a deslegitimação da unidade popular, das pessoas que ali estavam. Então, eu quero dizer, não deu tempo, porque isso aconteceu depois da minha fala. Hoje, o requerimento continua, hoje ele vai ser votado, né? Ontem teve só as discussões e não deu tempo de fazer a votação, porque acabou o horário para isso, que era até as 21 horas. Hoje eu vou pontuar isso, né? E acho legal, porque o Gabriel, eu sei que é professor, a Pirilim, eu sei que trabalha na área de saúde, são pessoas trabalhadoras que fizeram esse trabalho depois do horário de trabalho e finais de semana, né? Tirar o seu tempo de lazer para fazer esse tipo de trabalho. E aí tem um outro argumento, né, Emi, da sua pergunta, de alguns vereadores, né, fazendo o seguinte questionamento: não, ou você é a favor da saúde lá naquele espaço, existe o espaço físico, ou a favor do restaurante popular. Eu sou a favor dos dois. Agora, se a administração pública entende que não é necessário o restaurante popular, é isso que eles entendem, porque eles trabalham nessa lógica. Veja que o restaurante popular da IFAP está fechado há um bom tempo, o do centro, quando acabou a pandemia, eles ficaram quase um ano para reabri-lo, a vida correndo, a vida secando, sabe? Eu vejo ali, a maioria ali é gente que ganha pouco, que trabalha, que sua, mas que ganha pouco, que ganha o salário mínimo, ganha um pouquinho mais, e não dá para viver. Isso não é o suficiente para viver. Aliás, Pirilim, é o menos que uma diária que o vereador Neuri Mantelli gastou para ir para Brasília. Ele gastou R$7 mil para ir para Brasília, entende? Numa viagem, uma marcha dos vereadores, para ir visitar os pontos, na minha opinião, que não serve nada mais, nada menos que visitar os pontos turísticos. Então, essa discussão a população não conhece. Então, assim, entre a saúde da IFAP e
o restaurante popular? Não. A proposta da unidade popular, e é o que eu entendo viável e possível, por enquanto está lá sendo ocupado pelo posto de saúde enquanto se constrói a nova UPA, certo? Então, até lá, não tem como, evidentemente, qualquer pessoa de bom senso. Mas só que então é temporário esse posto de saúde. É temporário, mas assim, mas antes de ter a unidade de saúde lá, ficou fechado. O que demonstra, ficou fechado um longo período, o que demonstra o desdém deles com essa política pública. Então, nós não é essa dicotomia, não há nada incongruente aqui. São situações que nós podemos resolver de forma conjunta. Aguarda-se a abertura da UPA e retoma-se o trabalho do restaurante popular. Ou, se for o caso, do lado de cima desse restaurante popular, quem não conhece muito, de repente, aqui, nós temos o restaurante popular aqui, do lado de cima, na mesma quadra, tem um salão comunitário, e na frente tem um colégio chamado Sereno Soprana. Eu me lembro do tempo que tem um outro salão comunitário ali, 2 quadras para baixo, que é o salão comunitário do Colina do Sol, do tempo que, quando não haviam vagas e escolas construídas na IFAP, na época da administração do Frit, infelizmente, até que se abrissem e construíssem novas escolas, que foi o caso do Sereno Soprana, que foi o caso da Escola do Jardim do Lago, entre outras escolas, o que se fazia? Alugava-se o salão comunitário que servia de sala de aula, e situações não lá muito favoráveis para a sala de aula. Mas tem um salão comunitário do lado de cima, que inclusive recebeu uma verba recente de R$100 mil para refazer toda a cozinha. Então, o que acontece? Abre-se o salão, tem banheiros, tem acessibilidade. Então, se eles têm vontade de resolver a política, o que eles podem fazer? Alugar de segunda a sexta esse salão comunitário, que tem boas condições de usabilidade, eu conheço, almocei lá sábado passado, eu almocei lá numa festa, tá certo? E eles receberam agora R$100 mil, vão reformar toda a cozinha, então abre-se o restaurante popular nesse salão comunitário. Então, é uma alternativa que eu estou colocando aqui agora. Claro, então veja só, tudo que é política do governo federal, de inclusão, políticas de distribuição de renda, políticas públicas de cunho social, seja na área todas as áreas públicas, na área da UPA, é política do governo federal, eles privatizaram a UPA, ok? Vamos pegar Minha Casa e Minha Vida, mais de 20 anos que não se constrói um conjunto habitacional da Minha Casa e Minha Vida em Chapecó pela administração pública. E o restaurante popular faz parte do governo federal, de um programa nacional de repasse de verbas para garantir alimento barato, de qualidade para a população, não só para a população desempregada, como disse a Pirilim, ou em situações de vulnerabilidade social, inclusive a população que trabalha e ganha mixaria e que não dá conta de pagar suas coisas. Então, é uma negação das políticas públicas de inclusão social. Paulinho, inclusive, ontem na Câmara, para explicar para o pessoal aqui, foi uma exceção o horário da sessão, que aconteceu à noite, né? Começou às 19 horas. Foi um pedido, inclusive, de um vereador da posição do governo para alterar, para que os alunos da UNO Chapecó, do curso de Direito da UNO Chapecó, pudessem estar presentes e aprender como funciona uma sessão na Câmara, né? E eu espero que tenham aprendido bastante, né? Principalmente sobre a hipocrisia que rola, porque a primeira discussão que eu vi acontecer foi sobre o projeto de lei ordinária número 113 de 2025, em que você e o vereador César Valduga fazem um requerimento pedindo explicações sobre um repasse de R$100 mil à Associação Beneficente Amor Sem Fronteiras. Pelo que eu entendi, essa associação é da Igreja Três Estrelas, certo? E o que vocês estavam pedindo lá foram informações oficiais. Inclusive, você questionou, né, o que
quais são as informações oficiais que tem disponível sobre a entidade, né? Você falou ali, para mim, é dar um cheque em branco. Então, ainda é dinheiro público, muito embora venha de uma deputada federal, né, por parte de emenda, mas ainda é dinheiro público. O projeto de lei fala em o trabalho será desenvolvido no termo de cooperação. E aí você questionou qual trabalho, né? Porque não tem essa informação nesse projeto de lei. E aí foi recusado, né? Foi rejeitado esse requerimento para apenas pedir informações, pedir transparência sobre esses 100 mil reais sendo dados a uma entidade, que ficou bem claro ali que vocês não estavam questionando a idoneidade da entidade, enfim. E aí, depois, quando se trata de uma política pública, que é para alimentação saudável e acessível para a população da região EFAP, e aí eu quero perguntar para a Pirilim, você que estava lá, você estava lá desde o início, né, Pirilim? O que tu achou dessa hipocrisia, começando com um pedido de informações, de transparência sobre um dinheiro público dado a uma entidade que, bem ou mal, seria uma entidade que poderia fazer esse tipo de ação também, alimentação para a população, mas aí faria de que forma, né? Que foi o que o Paulinho questionou. Como é que você viu essa hipocrisia? Eu falo sem medo que é uma hipocrisia, sim, e eu espero que os alunos e alunas da UNO Chapecó, da área do direito, tenham percebido isso. O Valduga, inclusive, citou que pode ser, pode ser a Câmara pode sofrer um processo administrativo, né? Por conta dessa falta de responsabilização, né? Responsabilização, isso, perdão. Como é que você viu, Pirilim, essa hipocrisia, né, para um tema, para dar dinheiro para uma entidade sem as informações técnicas, enquanto para um restaurante popular, para os trabalhadores e trabalhadoras da região da IFAP, que a gente sabe, nós que somos trabalhadores e trabalhadoras, sabemos, né, o quanto é difícil a gente... Poxa, um almoço simples num restaurante, por mais, né, em conta que seja, não baixa de R$25 o almoço. Para quem recebe um salário mínimo, para quem recebe R$1.500, R$1.900 por mês de salário, R$25 é muito dinheiro por dia, né? Por dia de trabalho. Então, como é que você lá, como, né, espectadora, viu essa hipocrisia, Pirilim? Opa, acho que é. Foi a Pirilim, será? Foi. Que pena. Enquanto ela não volta, Emi, perdão, é que se ela voltar, aproveitando. Você me fez pergunta do 103 e aí eu acabei não te respondendo. Verdade. Por isso que você vem e faz comentário. Fui lá direto. O 103, para nós entendermos, já que estamos nesse assunto, trata-se de repassar R$100 mil para uma entidade de Chapecó chamada Amor Sem Fronteiras. As informações que o Valduga coletou... Oi, voltando, mas eu só concluo o raciocínio. Sim, pode concluir. É relacionado à igreja. Então, a gente estava questionando o seguinte, tá, mas o que essa entidade vai fazer? Porque não é comum a Câmara de Vereadores passar dinheiro, a Prefeitura passar dinheiro para entidades. Me parece que essa entidade, Amor Sem Fronteiras, faz um trabalho, entre aspas, social, de distribuição de cesta básica, de cuidar da alimentação, exatamente o que nós estávamos discutindo com o restaurante popular. Então, veja só, mas não se resolve repassando para uma entidade. Mesmo que a entidade tivesse condições técnicas de pegar o dinheiro, preparar alimentos, repassar para a população, isso é uma política pública, eles vão para o viés assistencialista. Então, a política pública é o quê? É fazer funcionar o restaurante popular e garantir a essa população alimentação. Então, é um contrassenso. Eles dizem que não tem ninguém passando fome na cidade, mas antes eles estavam passando R$100 mil, queriam passar R$100 mil, vão passar, para uma entidade que é para exatamente, segundo eles, para cuidar da fome do povo.
Então, eles mesmos têm uma contradição aqui. Agora, devolvo a palavra. Sim. Eu peço desculpas, deu um problema com a minha internet, mas respondendo à pergunta da Amy, eu acho que eu não conheço tanto desse programa em específico que estava sendo pautado, que estava sendo questionado, né? Não tenho tanto conhecimento. Mas a hipocrisia, na verdade, eu acho que ela vem da principal contradição que existe nessa cidade e em vários outros lugares. Que nós somos uma cidade que possui as maiores agroindústrias das regiões, que produzimos muito alimento, nós produzimos muita comida, e quem mora nessa cidade não tem acesso a essa alimentação. Eu acho que essa é a principal contradição. E a hipocrisia que eu percebia lá é que tem vereadores que defendem os interesses das pessoas que lucram com as pessoas passando fome. É esse que é o ponto. Porque eu posso exemplificar isso melhor, por exemplo, a Edir Fole, que teve um papel muito importante na época da abertura dos bandejões, anos atrás, aqui em Chapecó, e que ontem disse que se sente muito sensibilizada pela fome, mas que agora não é o momento, que a reunião de trabalho deve ser feita depois. Ela estava de verdade defendendo os interesses dela, do projeto ou é do projeto político que ela defende, das pessoas a qual ela está sendo base. Porque, vejamos, essa política de fechamento dos bandejões não é algo em específico aqui de Chapecó. Esse ano mesmo, o prefeito Topazio, em Florianópolis, fechou o restaurante popular do centro da cidade. Então, a gente percebe que é uma política que visa somente o lucro. Eu acho que, para além dessa hipocrisia, que não surpreende, a partir do momento que você percebe que os vereadores que estão lá, eles estão defendendo os interesses das pessoas que lucram, que enriquecem todos os dias, com as pessoas não tendo o que comer, com as pessoas morrendo, entregando suas vidas inteiras para trabalhar num lugar sem ter retorno nenhum, fica escancarado, tu não fica mais surpreendido. Mas é muito triste ver isso acontecer, porque essas pessoas, querendo ou não, são as pessoas que foram eleitas pela população de Chapecó, com um projeto político que engana, com um projeto político que mente para essas pessoas. Porque, de novo, eles não têm argumento para se colocar contra o bandejão. Porque em um momento eles defendem um projeto político que vem com verba de uma deputada que é da ala da direita, e em outro momento eles defendem que não seja aberto um lugar onde as pessoas vão comer. Porque isso iria bater diretamente com os interesses dos grandes dessa cidade que lucram muito dinheiro com comida, com as pessoas, com um trabalhador das frigoríficos que vive o dia inteiro, corta frango o dia inteiro, mas no final do mês não tem dinheiro para comprar um frango. Porque bate de frente diretamente com essas pessoas. Eu acho que uma coisa que nós da Unidade Popular a gente já vem enfrentando há bastante tempo é justamente essa política de lutar contra a fome. Por exemplo, agora, nesse início de mês, nós fizemos uma mobilização nacional junto com o MLB, que é o nosso movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, de ocupar as grandes redes de supermercado, como Forte e Carrefour, para pedir cestas básicas para as mães. Era uma mobilização do Mães contra a Fome, dos Dias das Mães. Porque a gente acha, na nossa opinião, que não tem alegria maior para uma mãe que é ver comida no prato do seu filho. E a gente faz essas mobilizações porque a gente sabe que essas redes de supermercados desperdiçam quilos e quilos de alimentos todos os dias. Então, essa hipocrisia que aconteceu ali na Câmara de Vereadores não é um fenômeno só em específico de Chapecó, é do Brasil inteiro. Porque ali são os cães de guarda desses grandes ricos de Chapecó. Eles estão lá justamente para fazer isso. Eles estão lá para desvirtuar. Porque, gente, o Neuri Mantelli não tem argumento. O argumento que ele usou para desqualificar uma mobilização mais do que legítima de lutar contra a fome foi querendo dizer que porque vocês estavam na festa vermelha do PCdoB e sinceramente... Pirili, eu tô com essa fala do Neuri aqui, eu posso colocar aqui pra gente ver? Pode, por favor. Eu vou colocar aqui, porque ele começa lendo um cartaz, inclusive eu lembrei disso porque o perfil Remúsica colocou aqui, ó, a quem interessa que os trabalhadores passem fome, que não tem opções adequadas para alimentação saudável, né? Que não tenham. E aí eu lembrei disso e eu quero trazer justamente essa sessão, essa parte em que o Neuri Mantelli fala isso,
Ele lê um cartaz escrito isso, e aí segue a sua fala, como tu vem dizendo, sem argumentos nenhum. Vamos lá. Eu vi a moça aqui, a quem interessa que as pessoas passem fome. Ué, vocês não votaram no Lula para tirar o povo da pobreza, para parar de passar fome? Não fizeram campanha para o Lula, agora vem aqui pedir, nós somos os culpados, ou é o governo de vocês que não está sustentando o que ele prometeu? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, Pode se for falar, possível. pode falar. Eu acho que nesse momento, e eu não tenho, assim, acanho nenhum para falar, a gente vê escancarado o fascismo do Nery Mantelli. Porque eu não sei se todo mundo que assiste compreende como que o fascismo ele funciona. Quando a gente está com a nossa vida difícil, quando o nosso salário não está o suficiente, quando as pessoas não estão tendo o que comer, quando a nossa vida está com várias dificuldades, para não mostrar os verdadeiros culpados dessa situação, vence esses políticos, vence essas lideranças, fazendo espantalhos, criando e distorcendo a realidade, dizendo que a culpa das pessoas estarem passando fome é porque X coisa, ai porque vocês votaram no Lula, ai porque vocês fizeram isso, ai porque vocês fizeram aquilo, para tirar eles da responsabilidade. Porque um vereador que é de Chapecó, que está aqui justamente para legislar a favor do povo, vai ficar sim se utilizando de espantalhos e criar coisas para se tornar algo polêmico, para tirar essa responsabilidade e a gente ir lá direto. Porque a quem interessa? De fato, essa é a pergunta que estava lá no cartaz. A quem interessa que as pessoas passam fome? As pessoas que ele defende, os grandes ricos dessa cidade, das pessoas que fazem uma política de fome. Porque o Nery Mantelli não é nada mais, nada menos que um fantoche, que um cão de guarda desses grandes ricos. Ele está lá justamente para proteger quem tem muito dinheiro. Então ele faz isso mesmo, porque nesse momento, no momento em que a gente faz essa pergunta, quem ele defende se sente ameaçado. E eu acho que o principal, assim, a mobilização que foi feita na Câmara foi muito importante. Mas a gente sabe que isso é um passo pequeno numa caminhada muito grande que a gente tem que conquistar, de ameaça direta a essas pessoas. Porque a mobilização que a gente está fazendo não vai parar. E a ideia, inclusive, já aproveito para fazer esse chamado, para que todo mundo que é de Chapecó se some com a gente, se junte a nós nessa coleta de assinaturas pelo Bandejão DEFAP. Porque eles podem ter dinheiro, eles podem ser donos das grandes indústrias, podem defender os maiores ricos dessa cidade, mas nós precisamos de gente. E a população hoje é a população pobre que forma essa cidade. É a população trabalhadora que cria as grandes riquezas dessa cidade, que trabalha o dia inteiro justamente para encher o bolso dessas pessoas que querem lucrar com o nosso sofrimento. Então, chamar as pessoas para essa mobilização, para a gente se unir, estar para junto nessa, é que a gente sabe que com pessoas não tem o que fazer. Eles vão ter que aceitar, porque é o desejo do povo. O desejo do povo ele vai ser conquistado. E o desejo do povo é que a gente tenha uma alimentação com dignidade, que é a alimentação do bandejão. O Dalvino Ferrari, do PSD, ele chegou a falar que é morador da região EFAP, ainda como se isso fosse Ele fala como se isso fosse, eu tenho um lugar de fala e ninguém me tira isso porque eu sou morador da EFAP. Ele fez um discurso, aquele discurso de é só trabalhar, quem trabalha não passa fome, né? E aí a gente entra em toda essa questão que o fascismo, como tu trouxe, né, Pirilim, eles sabem, eles entendem isso, eles entendem que um trabalhador, uma trabalhadora que recebe R$ 1.900 por mês não tem condição de ter uma alimentação digna, né, de ter uma alimentação saudável a um custo acessível, a um custo que o seu salário possa pagar. E a gente está falando, nós não estamos falando apenas da população de rua, porque aí eles trazem esses argumentos, né? Dizendo, porque a população de rua tem o Mão Amiga, os idosos têm a cidade do idoso, enfim, eles trazem justificativa para tudo. Tem o CRAS, para quem passa fome, para as famílias que não têm renda, que passam fome. Mas a gente está falando de trabalhadores e trabalhadoras, não estamos
citando apenas, tanto que esse aqui é um jornal dos trabalhadores e das trabalhadoras, a gente não está aqui falando de um público específico em que o governo tem obrigação de atender. Porque se tem uma pessoa na rua, quem falhou foi a gestão, foi o governo. Não é culpa daquela pessoa porque não quis trabalhar. Quem falhou foi o governo, foi a administração pública. A gente está falando aqui de trabalhadores e trabalhadoras que sim passam fome, que sim têm dificuldade para se alimentar de forma digna e acabam muitas vezes adoecendo, não só pela carga exaustiva de trabalho, dessa escala absurda 6x1, como também acabam adoecendo por uma alimentação ruim. Eu me lembro, Pirilim, Paulinho, de quando eu estava cursando engenharia, eu conseguia alguma carona e eu vinha no bandejão do centro almoçar. Na época era R$2, se eu não me engano, o almoço. E é uma alimentação muito saudável. Eu fazia tudo que eu podia. Quando eu não conseguia, o que eu fazia? Eu comia bolachinhas, eu comia o que eu conseguia comprar, porque eu não tinha dinheiro para almoçar no restaurante que tinha numa outra universidade. Eu estudava no IFSC, não tinha restaurante no IFSC, no Instituto Federal. A opção que a gente tinha para almoço era atravessar e ir na UNOESC, pagar, na época, R$15 era muito dinheiro, né? E a gente não tinha. Então, ficava naquela alimentação de bolachinha, de lanchinhos e tal. E isso me acarretou numa gastrite. Eu acabei tendo gastrite, e é isso que os trabalhadores e trabalhadoras estão propensos, e muitos têm. Por quê? Por falta de uma alimentação digna, saudável, né? E aí a gente tem que lidar com discursos assim, como o Dalvino Ferrari, como o André Pagnussati, Neuri Mantelli, a Elisiane Sanches também foi com um discurso muito... no tom acalorado, no tom acolhedor, mas ao mesmo tempo o que falava não condizia com o seu tom, né, de acolhimento. Então a gente vê essa hipocrisia. E aí eu quero perguntar para o Paulinho: hoje será votado a aprovação ou não desse requerimento? O que tu está esperando dele? Então, eu acho que as falas dos vereadores da base governista já deram o tom. Quer queira ou não, esse movimento que a Unidade Popular fez, esse requerimento apresentado na Câmara de Vereadores, tira eles da zona de conforto e coloca eles na obrigatoriedade de dar explicações para o povo. Então, veja que quem tem um pouco de relação com a área, aliás, um pouco não, muita relação, que é a própria Ede, que é a própria Elisiane, a Ede Folli, eles não conseguem se contrapor à política colocada. Não conseguem porque eles vêm da assistência social e conhecem a realidade da sociedade, mas numa situação de defesa do governo. Digamos assim, não, eu tenho que defender o governo de um absurdo que está acontecendo. É um absurdo que está acontecendo. Porque na política pública, Pirilim, quem nos acompanha, se estabelecem prioridades. E se estabelecem prioridade de acordo com o caráter e o conceito que o governo tem. Então, se o governo, como eu já disse antes, não faz há 20 anos uma moradia popular em Chapecó, está demonstrado o caráter e o compromisso, tá certo? Aqui existe, não tem como fugir disso, da especulação imobiliária, das empreiteiras, etc., mas a vida que toca é do sistema capitalista onde nós estamos, mas o governo tem que fazer a sua parte. O governo tem que vir fazer o regramento disso através do plano diretor, mas o governo tem que fazer políticas sociais de moradia, aluguel social em situações urgentes, emergenciais, mulheres vítimas de violência, colocar um aluguel social, por exemplo, ou em questões de calamidades públicas, né? Enfim, mas não faz política social. Então, não é prioridade para eles fazer política social.
tá certo? É prioridade, por exemplo, construir asfaltos em todas as ruas, que é bom para o morador quer isso, mas é o seguinte, é construir asfalto na frente de uma empresa que ganha milhões e milhões de lucro, e essa empresa poderia pagar esse asfalto e esse dinheiro ser direcionado para a política pública, mas é uma opção política de, entre aspas, deixar a cidade bonita, que é legal a cidade bonita, a gente não pode negar, o trabalhador também quer qualidade de vida. Nós temos que ter qualidade de vida. Pegar algumas experiências em que se busca gerar qualidade de vida para o trabalhador também, mas é que tem que se estabelecer prioridade. Então, eles não têm argumento consistente, e aí partem para os ataques, como esse inicialmente. Sim, eu acredito que o governo federal tem inúmeras limitações, mas o governo federal pegou o país novamente com 32 milhões de pessoas na linha de pobreza, e milhões dessas pessoas já saíram com programas sociais que são paliativos, mas muito paliativos. Eu queria que todos tivessem trabalho com renda suficiente para não depender, por exemplo, do Bolsa Família. Mas eu não sou daquela lógica que tem que ensinar a pescar e deixar a pessoa pescar, porque às vezes ela não vai ter condições assim, de aprender a pescar e vai morrer antes de fome, de miséria e de N situações. Você tem que criar políticas que garantam o mínimo existencial, é o Bolsa Família, é isso, aquilo. Então, essa política, quando ele questiona ontem, não elegeram o governo. Sim, nós elegemos o governo para retomar os restaurantes populares pelo país, para retomar exatamente porque faz parte de um programa que busca dar dignidade ao povo. Não é a dignidade sonhada por nós. Eu tenho certeza que não é aquilo que sonha a Pirilim, que sonha você, Emi. Mas nós precisamos ir criando políticas públicas dentro desse sistema que minimamente garantam alimentação saudável para quem está passando fome. E não é só pessoas desempregadas, não é só pessoas em situação de vulnerabilidade social, como você bem disse, os estudantes da própria UNO Chapecó, que estudam ali próximo. E quem já estudou, eu estudei na UNO, pagava. Cara, se eu não levasse lanche, eu trabalhava o dia todo numa empresa, e eu levava lanche para comer no final da tarde para ir para a universidade, porque eu não tinha dinheiro para comer no bar da universidade. A verdade é essa, ficava sem comer. Então, eu levava lanche, fazia o lanche entre as 6 e as 7, 6 horas comia, pegava o ônibus e ia para a universidade. Tá? Direto, isso fiz durante anos. Quantos estudantes da UNO Chapecó? Quantos estudantes da própria UFFS os próprios jovens, né? Os estrangeiros também, né? Os estrangeiros né, que estão destinos aqui. ínfimo de vagarosas decepções aqui está falando. Até mesmo a juventude é afetada. Muitos jovens têm os pais trabalhando o dia todo sem tempo para fazer almoço. O bandejão é necessário para todos e todas. É exatamente sobre isso que tu está falando, né, Paulinho? De dar o acesso tanto para trabalhadores e trabalhadoras, quanto para seus filhos também, né? Que estão ali, que moram na região da EFAP e não consegue, o pai, mãe, não consegue fazer um almoço, fazer uma alimentação para os seus filhos, para os jovens, porque estão trabalhando, e aí seria uma oportunidade desses jovens também estarem indo almoçar no bandejão, né, Paulinho? Os próprios trabalhadores do comércio, que a Pirilim já tocou no assunto. Quantas mães que trabalham no comércio, que tem um intervalo de 1 hora e que não tem tempo de ir para casa fazer o almoço. Não tem tempo de pegar um ônibus, de pegar um aplicativo, etc, etc, etc. Tá certo? Então, o que é? Você garante uma alimentação saudável, balanceada, com todos os nutrientes. É isso que é isso que o programa também preconiza. Não é isso? As pessoas que... E é como acontece com o restante do centro. Boa parte, muitos trabalhadores do comércio, outros trabalhadores de escritório, pessoas que ganham pouco, que estão trabalhando e que querem se alimentar bem. Então, eles buscam exatamente isso tudo que nós vimos ontem, deslegitimar qualquer luta. Então, reafirmo aqui a luta da Unidade Popular, a luta de todas as pessoas que se solidarizam com esse tema, né? E que posso. Eu, particularmente, quando morei em Florianópolis por 1 ano, que eu era líder estudantil,
eu digo para ti que não passei mais dificuldades do que a gente passava, porque ser líder estudantil, sair de Chapecó e morar em Florianópolis, sem praticamente renda, entidade estudantil, a gente vivia de favores. A verdade é essa, alguém que dava um dinheiro aqui, um dinheiro ali, para a gente tocar a luta. Tá? A luta que eu viajava o estado todo, era presidente da União Catarinense dos Estudantes Secundaristas. Então, uma das opções, eu morava no Saco dos Limões, eu ia caminhando até a Universidade Federal, e a Universidade Federal nos garantia, mesmo sendo secundarista, a possibilidade de comer no bandejão da universidade. Eu fiquei praticamente 1 ano me alimentando no restaurante da Universidade Federal Fronteira Sul. E sei da importância que aquilo tem para os estudantes, para a população. Assim, então, às vezes, a única opção de uma alimentação saudável. É a única opção de muita gente. Exatamente. O pessoal mesmo que estava ontem na sessão, né, os alunos de direito, os estudantes de direito da UNO Chapecó, também, com certeza, da parte deles, haviam pessoas que se beneficiariam e muito, que usariam, né, porque a UNO Chapecó, para quem não é daqui de Chapecó que está assistindo a gente, ela fica no bairro EFAP, nesse maior bairro da cidade de Chapecó. E a UNO Chapecó é uma universidade comunitária, entre muitas aspas, né? Mas é praticamente, assim, praticamente uma universidade particular, privada, né? Particular que busca o lucro, que visa o lucro, e que automaticamente, para se comer nessa universidade, é muito caro. A gente... em diversos momentos eu estive também na UNO Chapecó, não estudei lá, mas estive lá em algum evento, algo que esteja acontecendo, e você vai nos restaurantes que tem lá dentro, são muito caros, e não tem uma alimentação boa, digna, saudável mesmo, como um bandejão na região proporcionava antes, e deve, né, voltar a trazer isso. Pirilim, o que vocês estão programando algo para hoje, para a votação de hoje, que vai acontecer, vai começar às 16 horas, né, Paulinho? Hoje na sessão da Câmara, que vão provavelmente rejeitar. Vocês estão pensando em algo para fazer o convite aí para a audiência? A gente vai estar presente lá novamente. A gente, na verdade, convida todo mundo que puder estar indo lá. Infelizmente, a realidade das sessões da Câmara serem durante a tarde, horário que boa parte das pessoas trabalham, inclusive que é um contraditório, né? A Casa do Povo não possibilitar que o povo vá até a casa, né? Exato. Ontem a gente conseguiu fazer presença de uma maneira um pouco mais organizada, no sentido de mesmo as pessoas poderem sair dos seus trabalhos e irem para a Câmara, né? Hoje, como é período da tarde, a gente vai organizar para estar lá também, mobilizando. A nossa luta, ela não para, mas vai para além da mobilização da Câmara. Hoje, com certeza, a gente não vai parar, porque eu acho que de uma forma bem breve, assim, contar um pouco a história da UP mesmo, porque a UP ela foi um partido que foi legalizado em 2019 e veio também de um abaixo-assinado. Veio de um abaixo-assinado que a nossa militância foi para a rua e coletou mais de 1.500.000 assinaturas pedindo a legalização do partido. E colocando em contraposição, por exemplo, ao Bolsonaro, na época dos escândalos de corrupção da PSL, que ele tentou fundar um novo partido e não conseguiu, a gente vê que até mesmo essas pessoas que possuem muito dinheiro não têm a força que o povo tem. Então, eu estou falando tudo isso para mostrar que a mobilização popular é a solução, que a luta é a solução. Então, hoje, mesmo sendo provavelmente negado o requerimento, a luta não para, inclusive dá mais força de vontade para a gente continuar, porque a gente percebe que se não for o povo que vai se libertar, porque o povo não tem nada a perder. Nós não temos nada a perder a não ser as nossas correntes. A gente não tem nada a perder para conquistar a nossa liberdade. As pessoas que estão lá dentro para proteger os grandes ricos, eles têm muito a perder. Eles têm muito a perder. Então, isso que eles fazem só mostra que se não for nós mesmos lutando por nós, não vai ter ninguém que vai fazer isso pra gente. Agradeço muito a possibilidade do Paulinho estar pautando isso num ambiente que geralmente sofre tanto para chegar às demandas da população, né?
e ter a possibilidade do Paulinho estar fazendo essa ponte lá, fazendo esse requerimento, é uma possibilidade muito maior de publicizar essa luta, de convidar as pessoas para mudar a nossa realidade. Porque hoje, independente de governo que está, o governo federal, a gente sabe que o nosso país só conquistou muita coisa a partir da luta popular. Nada foi entregue para a gente de cima para baixo, foi conquistado de baixo para cima. Então, que a gente construa isso aqui em Chapecó, sabe? A gente vai estar lá hoje na Câmara, mas a gente vai estar todos os dias na EFAP conversando com os moradores de lá também. Paulinho, palavras finais aí que a gente, infelizmente, nosso tempo está encerrando. O que você tem a deixar, tanto para a população, né? Eu acredito que o nosso papel... A Prilin deixou muito bem claro o papel da população, do povo, da organização social, e eu enalteço e fico muito feliz em poder contribuir em algo, né, nesse sentido. Lá é o chamado espaço institucional. O espaço institucional é esse jogo, nós somos minoria, né? Somos minoria, mas o que eu vejo de saldo nisso tudo, mesmo que acredito que eles vão rejeitar, tá? Pelas conversas de ontem está muito claro isso, tá? Eles vão rejeitar. Mas o saldo positivo, eu vou dizer assim, tá? Primeiro que eles veem que tem mobilização social, que tem pessoas conscientes, eu acho que isso é muito importante, isso incomoda, por isso, certas baixarias, especialmente de um vereador, contra o movimento da Unidade Popular. Mas o que é o saldo? O saldo é que o assunto está sendo pautado, está sendo discutido, está sendo reverberado, né? Tanto é que estamos aqui dialogando com a população. Também tem uma rádio conhecida naquela região, que é a região EFAP, a Rádio Comunitária EFAP, que também já deu ampla publicidade, a Prilin esteve lá, eu também dei entrevista, e como me chamou a atenção da Prilin, porque como faz muito tempo que está fechado o restaurante popular, tem muita gente que nunca viu o restaurante popular funcionando. Uhum. E como dizia ela, tinha gente que nem sabia que existe. Então, a gente também coloca em xeque isso, a população faz um juízo de valor, né? Por que eles são contra a alimentação saudável para as pessoas trabalhadoras, as pessoas mais humildes, pessoas que precisam? Por que tem essa política de negar políticas públicas sociais, de inclusão, enfim, todas essas questões eu vejo como um saldo positivo, o caldo que está sendo criado, e isso realmente, Prilin, nos motiva a continuar. E nos motiva até para dizer o seguinte: estamos do lado certo, do lado da população, do lado do povo. Nós temos compromisso com as camadas populares da sociedade em Chapecó. Então, esse é o meu compromisso enquanto vereador do PCdoB, esse é o compromisso da Unidade Popular, e nisso nós estamos juntos, com certeza. Um prazer estar aqui, Emi, prazer, Prilin, também, e ver, estava pensando enquanto vocês conversavam, opinavam, argumentavam, como é bom ver pessoas jovens, tão conscientes, com capacidade argumentativa fenomenal, isso incomoda o status quo, incomoda as pessoas, né? Eles não suportam pessoas que têm conhecimento, que têm capacidade crítica, e que a gente consiga, nesse período, espero que, enquanto vereador do PCB, a gente consiga despontar e trazer muitas outras lideranças para que a gente possa discutir a cidade que nós queremos. A cidade deve pertencer ao povo que ela deve pertencer, e não a segmentos privilegiados da nossa cidade. Exatamente, Paulinho. Como diz o juridiquês, né, que você entende bastante, eles usam da falácia ad hominem, né? Ataca a pessoa e não responde o argumento, né? Essa é a forma deles de lidarem com tudo, né? Eles não conseguem contra-argumentar os argumentos que são tão importantes que a gente traz, e aí atacam as pessoas, né? A nós que trazemos esses
argumentos, chamando dos esquerdistas, mas vocês não votaram no Lula, mas vocês comunistas, o Neuri Mantelli lá numa outra discussão que aconteceu contigo mesmo, te chamou de comunista, diz que você não pode andar de carro importado se você é comunista. Mas eu sou comunista, pode me chamar. Isso para mim não é xingamento, elogio, né? Eu sou... Mas eles usam isso como se fosse um xingamento e como se você não pode ter um carro, você não pode ter uma casa, você não pode ter... né? Essas são as falácias que eles usam, que infelizmente muita gente cai, muita gente acredita, muitos trabalhadores e trabalhadoras que passam ali nessa escala, como a gente já trouxe, né? Passam essa escala 6x1 ali absurda, sendo lobotomizados, né, por essa ideologia fascista, enfim. Paulinho, muito obrigada pela tua presença mais uma vez aqui no JTT e vamos continuar denunciando, né? Um abraço. Valeu. Eu pedi para a Pirilim ficar aqui com a gente, porque eu quero conversar com ela mais um pouquinho sobre o jornal A Verdade, Pirilim. O que tem nesse jornal? Por quê? Eu vou trazer, inclusive, o finalzinho da sessão de ontem. O Fernando Cordeiro, que nós aqui de Chapecó conhecemos bem, trouxe uma reclamação, né, sobre o jornal que vocês deixaram lá, de uma forma até que eu achei muito legal, uma forma de mostrar, né, tá aqui o jornal A Verdade, para quem chegar aqui na Câmara, na Casa do Povo, né? Eu vou trazer aqui a fala final do Fernando Cordeiro para a gente falar sobre esse jornal. Presidente, colegas vereadores, quase 10 horas da noite, e hoje a nossa Câmara teve a visita ilustre de acadêmicos lá da UNO-Chapecó, eu também fui acadêmico lá, mas eu queria mencionar aqui a porquice de alguns que estiveram aqui na casa hoje. Porquice por quê? Porque deixaram todos esses materiais aqui jogados pelo chão, ali no plenário. E essas pessoas são esquerdistas de um tal movimento aqui de Chapecó, que gosta de criticar todo mundo, que ninguém presta, que ninguém serve para nada. Critica, inclusive, o próprio vereador da esquerda aqui da Câmara de Vereadores de Chapecó. E cita que ele, inclusive, é milionário, né, nas redes sociais. Pirilim, o que é o jornal A Verdade? Traz pra gente. Até fiz questão de pegá-lo, porque o jornal A Verdade, ele é um jornal que ano passado fez 25 anos de muita luta. Esse é um jornal, uma mídia independente que foi criada pelo Partido Comunista Revolucionário como uma ferramenta de divulgação de todas as lutas, das lutas da população no Brasil inteiro. Aqui, a gente é o porta-voz da nossa população. A gente é um jornal que ele tem a periodicidade de 15 dias, né? A gente produz ele, a gente que escreve ele. E aqui a gente faz o trabalho que a gente diz que é o coração pulsante de todos os nossos movimentos, que é o coração pulsante de ir conversar com as pessoas, coletar histórias, coletar relatos, bater de porta em porta das nossas brigadas nacionais, onde a gente vai propagandear o socialismo, a partir desse momento. Porque todos os nossos movimentos que a gente compõe, a gente acredita que só tem uma solução para a nossa sociedade, que é construir o socialismo, que é construir uma sociedade onde não exista mais a exploração de pessoas por pessoas, uma sociedade sem classes, onde todo mundo consiga viver bem, onde todo mundo consiga ter casa, onde todo mundo tenha o que comer. E a gente sabe que o capitalismo, que é essa sociedade que justamente funciona na base da exploração, que é a sociedade que funciona para continuar crescendo e cada vez gerando mais riqueza, precisa extrair essa riqueza de algum lugar, e é do sofrimento das outras pessoas. Então, o Jornal A Verdade, ele vem aqui com esse principal propósito. Eu estou segurando em específico essa edição, que ela foi da primeira quinzena, agora de abril, que fala sobre trabalhadores lutam contra a escala 6x1 em todo o país. Essa aqui é a nossa manchete.
Mas o jornal, ele discorre com diversas páginas onde a gente fala sobre a luta popular, sabe? Sobre as greves que acontecem no nosso país. Onde a gente fala, por exemplo, também sobre a luta das mulheres. A gente tem páginas dedicadas em específico para falar sobre a luta das mães, das mulheres. Também a gente tem páginas que se dedicam a falar também sobre a luta internacional, né? Por exemplo, a luta que a gente sempre está comentando o tempo inteiro é da população palestina, mas a gente também tem falado das grandes mobilizações que têm acontecido na Argentina. Então, esse jornal, ele é um jornal que é o fogo da nossa luta, né? É o que traz o gás todos os dias. É onde a gente coloca as nossas denúncias, é onde a gente coloca as nossas pesquisas, é onde a gente lê, é onde a gente se informa, é onde a gente acha que, como por exemplo, hoje as grandes mídias, né? Elas são posse de algumas famílias em específico, né? Hoje tem pesquisas que mostram que as grandes redes, as grandes mídias, elas são propriedade não mais do que 5 famílias no Brasil inteiro. Então a nossa informação, ela é controlada. Nós não temos acesso à informação que a gente precisa ter. A gente tem informação, acesso que eles querem que a gente tenha. Então, Exatamente. é completamente manipulado. A gente costuma falar, né, que a informação, o jornalismo, ele é político, né? O jornalismo, a comunicação, ele é política. Só que, claro, muitos usam para deturbar, para passar inverdades ou para passar meias verdades, né, de forma conturbada. Então a população que está ali lendo aquelas notícias vê, principalmente, né, nessa mídia. Você trouxe antes a questão o ato que aconteceu no Dia das Mães. As páginas grandes que são patrocinadas, que recebem dinheiro das grandes empresas e até mesmo dinheiros públicos, essas páginas divulgaram com uma manchete dizendo que criminosos invadiram supermercado em Floripa, se eu não me engano. E para você ter noção, Pirilim... E, consequentemente, os criminosos eram mulheres pobres e negras, né? Consequentemente. Pobres e negras, então... e buscando e galgando um direito a mais, um direito que as mães já deveriam ter, né? Porque no Dia das Mães estavam lá trabalhando nessa escala absurda de trabalho. Então, é isso, deturbam a verdade. Então, muito legal esse jornal A Verdade que você trouxe. Fazer uma parceria aí com o Portal Desacato para ele com esse jornal aí da UP. Provavelmente já exista, né? Raul Fittipaldi, nosso fundador aqui do Portal Desacato, a nossa cooperativa, é muito, muito próximo da presidenta da UP estadual. Então, provavelmente essa parceria aí já com certeza já existe aí. Pirilim, quero te agradecer muito por estar trazendo tudo isso para a gente, por estar também, principalmente, assumindo essa luta, né, tirando o teu tempo também para isso, o teu tempo, como o Paulinho trouxe antes, teu tempo de descanso, que seria de descanso, você usa ele para lutar, para buscar pelo direito de todos e todas. Então, quero dar os parabéns para ti, para toda a galera ali da Unidade Popular também, que também a gente vê lutando sempre pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Muito obrigada, Pirilim. Obrigada, Amy. Quero de novo agradecer o espaço. Eu acho que é muito importante fortalecer as mídias independentes que a gente tem, né? Justamente, que estão aí para noticiar a realidade do nosso povo. Mas eu queria tomar um tempinho para agradecer os meus camaradas, assim, sabe? Porque claro. Hoje eu estou aqui conversando, mas sem os meus camaradas, sem os meus companheiros de partido, os companheiros que estão nas lutas comigo, junto no movimento Luta de Classes, no movimento de mulheres ao Gabinário, no MLB, no movimento Correnteza, eu não seria nada. Porque com os meus camaradas, eu não termino em mim mesma. Tem até um poema que fala que com o meu partido, com os meus camaradas, eu não termino em mim mesma. Então, se a gente constrói tudo isso, é porque a luta coletiva... ela revigora e ela é a solução. Os meus camaradas, não só daqui de Chapecó, mas do Brasil inteiro, saber que em meio a tudo isso que está acontecendo, existe uma solução.
porque essa sociedade que mata muitas pessoas também cria os parteiros de uma nova sociedade. Então, é a partir disso que nos fortalece bastante. Muito obrigada, Pirilim. E eu vejo você aqui em outros momentos também, tá convidadíssima a voltar aqui para o JTT, para a gente trazer sempre essas denúncias ali. Um abraço. Abraço, tchau, obrigada.